Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa vitrine de valor, da estratégia à prática. Eu sou a Bárbara e hoje a gente trouxe duas maravilhosas do RH para falar sobre cultura organizacional que impulsiona. É isso mesmo. Estamos aqui com a Clarissa, que é gerente de RH, administrativo, marketing. É bem extensa ali, né, amiga? Um pouco. E a Isa, que é RH hoje lá na Icatec. Então temos aqui a Yankee e a Icatec, né, duas empresas importantíssimas dentro do nosso grupo, para a gente falar sobre exatamente esse tema que é muito importante, que é a cultura, né? Como dizia lá o famoso Peter Drucker, né, meninas? A cultura come a estratégia no café da manhã. Então não adianta, né, a gente pensar na estratégia, aquele negócio assim, ó, vou escalar em tanto tempo se a cultura não tiver ali proporcionando que essa estratégia aconteça. E assim, para a gente abrir o painel aqui, falar a respeito especificamente de cultura, né? Clarissa já implantou diversos times ali, já estruturou o RH do zero. Como que é essa construção da cultura? Como realmente fazer ela se tornar ação no dia a dia? Legal, obrigada pelo convite, meninas. Primeiro, né, queria agradecer o convite, a minha par. A gente tem tantas trocas, acho que hoje vai mais um dia de troca. Realmente eu implantei algumas áreas da Yankee, né, as 3 áreas que eu estou, elas foram reimplantadas, né, o RH do zero. Meu desafio para a Yankee foi implantar o RH. Então eu entrei na Yankee para isso. Faz 6 anos que eu estou lá. E acho que a mágica de todo esse processo, quando eu entrei, né, entendi o cenário, a gente tem uma série de protocolos que o RH pode e deve, né, implantar como departamento. Mas antes de tudo isso, a Yankee já tinha uma cultura. Sim. Então eu precisava ouvir, né, o que cada colaborador tinha para me falar, o que ele entendia sobre a empresa, o que ele entendia sobre o negócio, o que o líder, né, o CEO Renan, ele tinha de proposta para aquele negócio. Então acho que o primeiro passo de implantar qualquer departamento e aí conhecer a cultura é estudar. E aí depois você vai implantando, você vai aquecendo o que precisa, que você tem de fortaleza, porque toda cultura ela tem a parte, né, mais rica, mas tem a parte que a gente precisa desenvolver também. Sim. Cultura é a personalidade de um negócio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que entender a cultura do negócio, respeitá-la e propor as alterações que forem necessárias com o tempo. Gostei dessa frase. A cultura é a personalidade da empresa. Exato. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Bem interessante, né? Primeira vez também. Você comentou sobre estudar as fortalezas, me lembrou da SWOT. Sim. Uma ferramenta super eficiente, acho que a maioria, né, já conhece, ou se não conhece, é importante até visitar esse conceito. É legal usar essa matriz dentro desse mapeamento da cultura? A gente usa SWOT como ferramenta estratégica mesmo para decisões, para entender onde a Yankee está naquele momento e para onde a gente vai. Eu acho que a SWOT ela é rica nisso. E a cultura, ela é o estudo diário. Ela é muito complexa. Então, você entender o que é o forte de uma empresa, o que ela tem de mais rico, o contratar pessoas que têm os mesmos valores, isso tudo né, exige um estudo muito grande por parte do RH, que é o guardião da cultura, mas ele não é o único responsável. Sim. Então, assim, a SWOT é uma ótima ferramenta, mas existem inúmeras dentro do RH que a gente pode utilizar para isso. Legal. E Isa, fala a respeito de como ver essa consolidação dentro dos times, liderança. Tem algum sinal, assim, que, cara, a cultura tá legal? O famoso termômetro, né? Como que eu meço ali se tá ok, se não tá bom? Perfeito. Obrigada pelo convite também. Imagina. É um prazer estar com vocês aqui. A Clara também, que está sempre ali nas trocas, né? Cultura é um organismo vivo, né? Como a Clara comentou, é a personalidade do CNPJ, Sim. mas ela também, eu diria ali que ela tem a sua idade também, né? E quando você começa uma empresa, de repente está muito ali no propósito do dono, né? Do CEO, do C-Level,
E quando o número está reduzido de pessoas, é muito mais fácil você controlar, porque a comunicação é mais fluida e tudo mais. E conforme isso vai crescendo, vai surgindo as suas dificuldades. E até as suas adaptações, né? Porque Sim. a empresa de hoje não é a mesma empresa de 7 anos atrás. Ah, Isa, isso quer dizer que os valores eles mudam? Não, a ideia é que o valor não mude, né? A ideia é que o valor ele se mantenha, porque independente da nossa visão, da nossa missão, aquilo precisa ser regra dentro da empresa, né? Vamos colocar assim. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que como se manifesta? A melhor forma de se manifestar é quando não tem ninguém olhando e a cultura ela é tão viva que faz acontecer aquilo sem ninguém estar cobrando, né? Então, quando um líder de repente sai e aí um colega, né, ou um colaborador acaba cobrando ou consertando ou ajustando algum comportamento do outro colega sem ser um cargo de liderança, né? Porque aquela pessoa está tão preocupada com a questão da cultura que não, isso aqui é importante pra gente, isso aqui faz parte da nossa cultura. Aqui nós fazemos as coisas nesse formato, isso é importante. Então a cultura ela se transforma a cultura saindo da parede e indo para o concreto quando as pessoas passam a ter esse comportamento. Né? E isso é muito difícil, né? Mas toda empresa tem a sua cultura. Como a Carla comentou, existem aqueles comportamentos que são maravilhosos, que é aqueles comportamentos que a gente né, quer cada vez mais fomentar para que aconteça, e também tem aqueles comportamentos que não são legais, né? E acaba sendo a cultura também isso. Sim. E aí cabe a nós tentar reduzir né, isso aqui e aumentar cada vez mais isso. Mas cultura, no final do dia, é o que acontece na empresa quando não tem ninguém olhando. Uma vez eu ouvi uma frase, não sei se vocês já ouviram, que a cultura é o que você... até onde você permite coisas erradas acontecerem. Erradas assim, né? Às vezes algum comportamento, alguma coisa que destoa ali, que é aquele espaço, né, entre até aqui é um ponto de atenção e aqui já não dá mais. E não sei se faz sentido isso também para vocês que estão ali vivendo isso, fazendo isso, né? Sendo iniciadoras desse processo dentro da empresa. Eu acho que essa frase é do Bernardinho, não é? Que cultura é tudo que você permite. Ah, eu acho que pode ser. Acho que eu já li esse livro dele também. É ótimo, realmente é que eu sempre isso. lembro das citações, nunca lembro quem citou. Mas eu acho que completando o que a Isa falou, eu costumo entender assim, que a cultura, quando você precisa tomar uma decisão, um momento que é crítico, de estresse, o momento mais difícil, e os líderes principalmente, utilizam desse valor, a sua cultura está implantada. Se em qualquer decisão difícil, você lembra que os seus valores são esses, eu preciso estar baseado nisso, ok, a sua cultura está funcionando. É assim que é o certo. Né? Não é a cultura do indivíduo, é a cultura do negócio. Mas lógico, você contrata pessoas que tenham sinergia com esses valores, porque senão não vai ter fit. Esse fit cultural é bem importante, né? E como vocês comentaram, quando a empresa ela é menor, é mais fácil, né? Ter essa comunicação, a cultura ali dentro da empresa, com menos pessoas, né? Mas quando a empresa começa a crescer, como que alinha esse crescimento sem perder essa identidade da empresa? Olha, falar para você que empresas menores têm menos problemas de comunicação, diria que não. Né? Às vezes relacionamentos, né, afetivos entre duas pessoas têm problema de comunicação. Sim. Então a comunicação ela é base de qualquer tipo de relacionamento. E eu acho que é tão conexo isso e ao mesmo tempo tão difícil de você entender esse processo, porque quando você precisa de engajamento, às vezes o engajamento ele leva tempo. E aí você está falando de crescimento, que normalmente é rápido. Sim. Então, são equações difíceis, né, de você manter. Eu sempre sou a favor do ritual. Se você faz o ritual para uma empresa que tem 50 colaboradores e permanece, na hora que ela tiver 1.200, 10.000 pessoas, ok, né, você está no caminho certo. Os rituais são todos os processos que você tem para todos os colaboradores. Da pessoa que entrou hoje até o CEO da empresa. Então, os rituais, eles são importantíssimos para a gente manter a cultura do negócio. E são métodos, né? Os métodos facilitam com que a gente alcance resultados. E os rituais fazem parte disso, né? E você comentou sobre contratar pessoas alinhadas aos valores. Acho que o primeiro ponto é que a empresa, todos os membros que estão ali precisam ter basicamente muito intrínseco os valores do ambiente que ela está.
E aí, começando na contratação, como que vocês fazem para identificar se aquele perfil está aderente ou não com o que a empresa busca? Até esse ponto, né, fala muito sobre a cultura, como que a gente amarra, né, voltando aí, em empresas maiores, né, eu acho que é muito isso que a Clá comentou de você tem uma técnica chamada propósito massivo transformador. Até uma sugestão, né, para quem está assistindo aí o livro da Gestão 4.0, que é do Sandro Magaldi, do José Salib Neto, que são pessoas fantásticas, assim, pais desse termo. Sim. Exato, e são brasileiras, então acho que a gente precisa também fomentar cada vez mais a nossa cultura brasileira. Sim, Com certeza. E eles falam muito do propósito massivo transformador, né? Que eu escalei a empresa e aí como que eu faço essa amarração de cultura com todo mundo, né? Então, todas as coisas que eu for fazer, eu preciso estar conectado. Eu preciso conectar e grudar uma coisa na outra e mostrar isso. É brand mesmo, né? É isso. As pessoas falam, o RH é uma caixinha diferente ali, de trabalhar com Apartada. pessoas, apartada. Não, o RH, ele é negócio, o RH, ele é marketing, né? Então, ele vai usar ali muita parte do marketing, do brand, de ficar trazendo novamente, esses são os comportamentos que a gente espera, é isso aqui que a gente valoriza aqui na empresa. Só que isso precisa se conectar com a realidade. Então, no momento que você vai contratar uma pessoa, né, como ele trouxe a pergunta aí, precisa conectar aqueles valores, aquele fit cultural com as pessoas que estão na empresa e com os novos contratados. Tá, e eu consigo pegar tudo isso dentro da entrevista? É desafiador, mas a gente vai tentar reduzir para fazer com que o match, né, do fit cultural funcione ali no recrutamento. E aí o que vai falar se funcionou ou não é depois disso. Porque se a pessoa destoou muito depois que ela entra, e o comportamento dela, o dia a dia dela está diferente do que a empresa acredita, ou do que a empresa prega, do que, né, é fortalecido dentro da empresa, você precisa tomar uma decisão, porque senão você vai criar uma subcultura. E aí vai ser muito mais difícil de controlar, né, e de trabalhar isso. Então, eu vejo muito, tudo muito conectado, né? O que é muito difícil também, né, Isa? Acontece muito daquela cultura estar atrelada àquele líder, ao valor daquela liderança. E nem sempre aquela liderança está atrelada à cultura do negócio. Sim. Então, isso é muito complexo. É por isso que todo o trabalho que a gente faz em cultura, em desenvolvimento, tem que ser com o líder. Né? O líder é o principal transmissor da cultura de um negócio. Enquanto o RH é o guardião, né? O líder ele é o transmissor, Facilita, né, ele é o trabalho. facilitador. Então, o papel da liderança nesse momento da cultura, de você ou estar implantando um negócio, né, um departamento, ou estar expandindo, como é na pergunta, você precisa contar com a liderança e treiná-la sempre. Líderes bem treinados, nós temos uma cultura fortalecida. E aí é uma cadeia, né? Uma cadeia de ações, né? Que você começa olhando, interpretando esses valores, transmitindo isso para as equipes, transformando o líder num facilitador, olhando para quem a gente está colocando para dentro de casa, se está alinhado, se não está, traz esses rituais. Então, até aqui já foram tantos insights e aprendizados. Sim. E aí, quem está assistindo, com certeza já consegue até começar ali um checklist do que, isso daqui eu estou conseguindo fazer, não estou conseguindo fazer. E falando sobre até projetos, né? O que vocês fazem no dia a dia com as empresas, ou até mesmo nessa frente, por exemplo, de avaliação de desempenho? Como que vocês tocam isso para garantir que isso também esteja dentro dessa cultura, que reflita ali a tudo que a empresa precisa que aconteça? Bom, de novo, para mim o RH ele conecta muito com alguns modelos de negócio, ele é a aplicação dos modelos de departamentos dentro da área de pessoas, né? Eu acho que é olhar para a jornada como um todo do colaborador, né? Você não pode olhar para ele quando ele entra dentro da empresa e quando ele sai. Se você não olha aqui para o meio do caminho, alguma coisa vai acontecer, igual o seu cliente. Quando ele entra, se você não acompanha ele, né? As meninas que são aí da área de CS, sabe o quanto é importante cada curva, o RH, né? é o CS do colaborador. Isso mesmo, ótimo. E tem que ter um porte, essa frase tá ótima. Perfeito. Até o LTV, né? Existe o LTV do colaborador, gente, a jornada do colaborador, né? Isso, técnicas, né? Falando disso mesmo, que é o quanto você enxerga os picos, né, das pessoas, o quanto você mantém ela motivada, né? Ou tenta, né, fazer o máximo para que, né, proporcione um ambiente que mantenha essa pessoa motivada. Então, é esse acompanhamento, né?
E ali você vai fazendo vários projetos nesse meio do campo, que eu acho que talvez seja um dos principais, né? Porque não adianta nada, você traz uma experiência mega massa pro cara quando ele chega na empresa e aí depois mega ruim quando ele vai embora. Tá, o tempo de vida dele aqui, como foi? Então aqui são os projetos. Então, hoje ali na Icatec, nós temos alguns projetos de autodesenvolvimento, para que a pessoa que queira, né, aprender, se comunicar, falar, ensinar alguma coisa que ela leu, né, fortalecer um pouco essa cultura do autodesenvolvimento. Ela pode participar de um ICATED, que é levantar a mão e ir lá e falar, poxa, li esse livro aqui, achei legal, vou lá compartilhar com o restante do pessoal. E, inclusive, quem quer conhecer sobre aquele assunto pode participar do evento também. Então, você estimula as pessoas a terem essa autonomia de ir compartilhar conhecimento, fortalece essa cultura do aprendizado contínuo, né? E você fortalece também aquela cultura das pessoas buscarem conhecimento. E aí tem N outros projetos, né? Temos ali o Café com o CEO, que também é uma outra iniciativa para trocas inspiradoras. Temos treinamentos pontuais, temos avaliação de desempenho, temos programas de check-ins, entre N várias outras situações que a gente sente necessidade de falar que tem uma oportunidade, vamos criar um programa e juntos... A gente adora um programa, adora batizar um programa. Adoramos. Eu acho que o LTV, né, do colaborador é um indicador de RH também. Sim. Né? O quanto tempo ele ficou, como foi a jornada dele, a saída, a entrevista de desligamento. Eu costumo dizer que a entrevista de desligamento, eu acho que é um dos processos que mais falam sobre a sua cultura. Sim. É a hora que o momento que o colaborador não está mais, e ele pode falar, e ele deve falar, o ex-colaborador, o que ele quer. Ele não tem mais receio de falar. Ele não tem também, receio, né? Esse material é muito rico. Então a gente precisa também ter cuidado com isso. Mas toda a jornada, né? A gente compartilha das mesmas coisas. Tem o Young Experience, tem o Happiness Radar, a gente também utiliza da metodologia ágil. O Happiness Radar é um programa sensacional de acompanhamento dos times, né? E a pessoa consegue colocar para ela um termômetro de como ela tá e a gente compara isso. Legal. Então, isso é muito legal. Eu acho que o RH, ele tem ele favorece, ele facilita a vida do líder. Com certeza. Esses programas ajudam a liderança a fazer uma gestão melhor. Sim. Como que vocês adaptam as metodologias ágeis aos processos de RH? Eu sou suspeita, né? Eu sei. Eu falo que eu deveria ter ido para agilidade, né? Mas a parte de pessoas deu uma puxadinha. Lá no time, no nosso time, na Icatec, nós fazemos sprints de 15 dias, as retrospectivas, as plannings, as dailies. Então, todo o projeto, é óbvio que é um adaptado, né? É um Scrum porque não dá para ser totalmente a metodologia ou um frame ali, mas mais que isso, é a mentalidade da agilidade, né? Então, erre rápido e corrija mais rápido ainda. Então, aprenda a desapegar, porque o que eu percebo muito, né, é em algumas áreas, assim, de pessoas, mesmo que as pessoas fez um projeto ali, e é muito natural a gente se apaixonar pelos projetos, né? Como filho, empreendedor, né? É o filho. Exato, como empreendedor se apaixona pela ideia dele, para ele desapegar é muito difícil. Então, o pessoal, a galera do RH também dá uma apaixonada por aqueles projetos, assim. Só que daí não tá dando certo, não tá gerando valor, não tá agregando pro negócio. Eu vou ficar batendo cabeça aqui, né? Então, eu converso bastante com o pessoal lá do time, é hora de desapegar, fazer diferente ou não, tá fazendo sentido. Mais essa questão da mentalidade mesmo. Legal. Que legal. A gente tem isso também lá na Yankee, a gente também utiliza a metodologia ágil, tem as sprints, a área de RH também. Eu acho muito legal essa conexão dos times, da preocupação, porque a agilidade, ela fala muito sobre liderança. E ela facilita muito a vida, gente. Sim. Se você consegue seguir, né, as cerimônias, meu Deus, é meio caminho andado, você consegue ter segurança, seu time tem visibilidade do que vai acontecer. Então, acho que a metodologia ágil está extremamente integrada com o RH. Eu acho que muito legal da Isa falar, às vezes a gente tem que desapegar, que é rápido, né? Tem que ser rápido. Eu tenho assim, um privilégio hoje de também ter comigo o time de marketing, né, que cuida tanto da comunicação interna como de fora, né, do brand, mas também, né, do viés ali comercial. E é tão rico quando você traz esse time para dentro do RH para ajudar, né, nessas decisões, porque tem muitos projetos que o RH às vezes fala, nossa, mas poxa, esse projeto deu tão certo ano passado, o que aconteceu, né? Deu tão certo, e aí você ter outras pessoas, né, principalmente do marketing, que
tem um olhar muito pautado para a marca e de forma interna também, né, para o employer branding, assim, cara, talvez não esteja funcionando, vamos tentar uma coisa mais diretiva. Eu acho que é tão legal essa conexão e muitas vezes a gente tem que abandonar. O perfil do negócio, né, das equipes, ela funcionava assim no ano passado. Esse ano a gente tem uma outra roupagem. O mercado está diferente. Tudo muda muito rápido. A venda está diferente, o meu cliente está diferente, o meu público está diferente. Então, se a gente não tiver um olhar rápido para tudo isso, a chance de você bater e não ter sucesso é muito grande. Com certeza. Um ponto que acho que muitas pessoas devem se perguntar, né, que estão assistindo também, é cultura, bem-estar, tudo isso é muito bonito quando a gente fala. Na prática é difícil de fazer acontecer, só que tem um outro fator que ele precisa existir, que são as entregas dos resultados. E aí, por exemplo, hoje nós estamos ali no mesmo grupo de empresas, nesse ecossistema, e o nosso grande objetivo em 2030 é abrir a IPO. E isso tem exigido muito dos nossos times em entrega, em resultado, em prazo, em qualidade. E como que a gente concilia isso? Porque toda empresa tem esses desafios. Por mais que seja talvez um cenário um pouco menor, o cara precisa começar a escalar, precisa ter rentabilidade e pagar as contas também, ficar no positivo, né? E tudo isso demanda que o time entregue e faça um trabalho de alta performance e alta entrega. E como que a gente concilia isso dentro da cultura, né? Como que a gente equilibra o resultado e o bem-estar? Bem desafiadora essa pergunta, essa é de milhões. Essa é de milhões. Essa é de milhões, porque se você entrega performance e você não tem saúde mental, isso não sustenta durante muito tempo. Então você pode até exigir do time ele entregar até o limite, vai ter um tempo que ele não vai conseguir mais. Se eu não tenho programas de acompanhamento, se eu não tenho realmente um olhar sério para a saúde mental, se o RH ele não é forte dentro de uma empresa, né, porque o RH é uma área extremamente estratégica. Sim. Então ele tem que ser forte. Tem algumas decisões que às vezes você vai bater de frente com algumas diretrizes do próprio CEO. Natural, né? O conflito ele é natural e ele é esperado, né? São áreas que pensam de forma distinta, né? Então, eu costumo falar sempre isso. A gente tem o resultado óbvio, todo mundo tem que atingir, mas em quanto tempo você quer durar esse resultado? Se você não cuidar dessas pessoas, elas não vão conseguir gerar esse resultado durante muito tempo. E isso vai gerar um turnover, né? Que nada não se sustenta a longo prazo. E, no final das contas, vai cair lá na mesa do próprio CEO, que isso acaba virando grana também, né? Sim, é o retorno, porque quando você não consegue, né, manter, tem um desequilíbrio muito grande em questão de exigência, de exaustão, a pessoa não vai conseguir fazer isso muito tempo. E aí vai dar problema pro negócio, porque você vai ter que contratar outra pessoa, vai ter o processo de rampagem dessa nova pessoa, né? Aí até ela performar como a outra performava. Mas eu acho que assim, uma das formas que a gente pode fazer para tentar, né, sentir isso antes de acontecer é trazer muito as conversas para a mesa, né? Então, uma cultura onde existe feedback, onde existe troca, né? Onde não existe aquela liderança, né? Que manda e o outro obedece, porque isso não existe mais, né, gente? A pessoa tem autonomia para chegar, levantar a mão e falar, tô precisando de ajuda aqui. Porque vai acontecer em algumas situações, em um dado momento, caiu a plataforma e encheu de chamada aqui. Isso vai acontecer, né? Não tem como não acontecer. A gente não consegue controlar todas as situações. Mas aconteceu isso? Qual que é o plano de ação que a gente precisa ser feito para isso não acontecer mais? O que está dentro da nossa medida, né, para mapear e evitar que isso aconteça? Isso não pode ser corriqueiro. Então, quando tá corriqueiro, aí tem algum problema. A gente tem não um processo, não é tão explícito, mas é um mecanismo de atuação que nós líderes temos. Funciona muito isso na Yankee. Qualquer decisão, né, que seja muito delicada para o negócio, delicada para a vida de um colaborador ou de um time específico, não é tomada individualmente. Então, o líder, lógico, a gente respeita a liderança daquele departamento, a palavra final é dele, o time é dele, mas decisões que são delicadas
principalmente envolvendo a vida de um colaborador, decisão de contratação ou de desligamento, ou movimentação, enfim, ela é decidida em conjunto, com mais de uma liderança. Eu acho que isso traz, e lógico, tá? Todas as decisões hoje, graças a Deus, graças ao RH, a visão que o Renan tem do RH, todas as decisões estratégicas, o RH está junto, mesmo envolvendo o cliente. A gente precisa fazer tal coisa no cliente, chama o RH, ele precisa estar junto. Então, esse compartilhar das decisões com mais lideranças para você ter mais know-how, para as pessoas conseguirem contribuir, isso dá segurança também para o time. Poxa, tem muitas pessoas pensando nisso. Cara, que interessante, que bacana. A melhor solução vai sair porque essa gama de pessoas, eles estão voltados para a resolução desse problema. Então, acho que isso é tão importante para o negócio. Você reduz os vieses e você compartilha as responsabilidades. Porque a partir do momento que eu estou na mesa para tomar uma decisão desse tipo de coisa, eu também sou responsável por fazer aquilo dar certo. Exatamente. Né? Eu acho que esse é o modelo perfeito. Assim. Eu sei que é um pouco difícil na prática, porque às vezes você precisa tomar uma decisão rápida e tudo mais, e é óbvio, não vai ser qualquer coisa simples, que vai unir 50 pessoas para tomar uma decisão, mas eu acho que é muito importante você ter aquele conjunto ali para não tomar decisões emocionadas, né? Precipitadas. Na Icatec, nós também temos muito cuidado com todas as pessoas, então a pessoa não está performando bem, não está sendo legal. A primeira pergunta que nós, do RH, fazemos para o líder quando ele vai demitir alguém vai ser surpresa para essa pessoa? E aí, se ele responder, vai ser surpresa, aí a gente vai tentar entender por que vai ser surpresa. Essa pessoa recebeu o feedback, né? Teve mais de uma conversa, teve tempo para essa pessoa mudar, né? Porque, ok, quando a gente fala de um problema comportamental, você vai dar um feedback, você espera, obviamente, que a pessoa mude no outro dia, porque é comportamental, né? Agora, a parte técnica é um pouco mais difícil, porque ela vai ter que se desenvolver, etc e tal. E aí, de repente, depende mais dela também, de ter essa disposição de ir buscar. Porque é claro que a empresa facilita isso também, né? Sim, mas às vezes vai ter um tempo, né? Então, poxa, você foi lá, deu feedback pra pessoa ontem, e aí você desligou ela hoje, era pra ela aprender uma coisa técnica, tipo assim, que era mega 6 meses no mínimo. Não vai, né? Então, assim, tem que ser coerente, porque no final das contas, se não for coerente, ninguém vai trabalhar só pelo salário. As pessoas precisam se conectar, né? A gente fala muito de propósito, né? Mas é real, se não tiver um propósito, as pessoas vão bater o ponto, vão trabalhar de qualquer jeito e vão embora. E aí o negócio não vai vingar, porque não tem gente conectada com o propósito. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas lideranças, né, que estão sobre a minha gestão, nos nossos bate-papos, quando a gente pensa, começa a olhar desenvolvimento, que não está ali aderente ao que é necessário, né, e vamos supor que foram feitas diversas tentativas e chega lá um momento que não dá mais, precisa ser feito esse desligamento. Eu sempre, assim, tenho uma máxima que eu sempre trabalho, cara, eu preciso fazer esse desligamento e eu tenho que ficar com a consciência tranquila e dormir em paz. Por quê? Porque eu preciso ter certeza que o que estava ao meu alcance eu fiz para recuperar, para tentar ajudar, e o que dependia de mim tá tudo certo, o que dependia da empresa foi envolvido, a gente fez, sabe? Para que isso seja o mais justo possível e também não comprometa, né, não só talvez a pessoa, mas as pessoas que estão ao redor, porque tem um time que fica, tem um time que talvez se preocupa, gera uma ansiedade, né, nas pessoas. Então, assim, uma máxima assim, que eu sempre carrego comigo e eu sempre falo com as minhas lideranças sobre isso. Né? A gente tentar esgotar, falar em feedback, conversar, tá ali no dia a dia, acompanhando, sentar junto, vamos lá. Porque aí entra nessa conexão que a Clá falou, de estar com as lideranças sendo facilitadoras do processo da cultura para que isso realmente aconteça no dia a dia. Né? O RH não vai chegar lá na ponta toda hora, né? É muito grande, é muita coisa. Então, assim, o RH ele precisa ter, né? Na verdade, a cultura, eu sempre prego muito isso. Tipo, a cultura, o RH ele é o guardião, mas a cultura é a responsabilidade de todo mundo, né? Sim. Todo mundo precisa fazer a cultura acontecer. É o conjunto de comportamentos que acontecem no lugar. Esse é o significado de cultura, se você colocar no Google, no ChatGPT, no dicionário, qualquer coisa. Então, o líder, ele precisa fazer acontecer aquilo no dia a dia lá. Então, o RH ele precisa estar muito conectado com a liderança. O RH que não está conectado com a liderança, ele vai ser o RH que acontece com muita frequência aí nas empresas, o RH que é odiado.
né? O RH que as pessoas brincam do tipo, Chegou. né? Chegou o RH, chegou o Então, assunto. Você é parceiro da liderança, exato. Sempre existem essas brincadeiras assim, né? Mas é porque sabem que o RH é a pessoa que demite, assim, mas não a decisão nunca é do RH, tá? A decisão foi, eu não falo nem do líder, a decisão foi da pessoa, né? Por quê? Ela deixou em algum momento de se responsabilizar, exceto em uma situação de layoff, né, gente? Nós sabemos que às Sim. vezes acontece da empresa não tá legal das pernas e aí ela É precisa... uma estratégia. É uma estratégia, precisa reduzir. Mas caso ao contrário, quem faz o desligamento, quem é responsável pelo desligamento é a própria pessoa. Ela que não performou, ela estava desalinhada, né? Às vezes ela não Provavelmente... quer mais também. Tem muitas. Eu Os acho que valores dessa vocês- pessoa mudam, aquilo não faz mais sentido para Exato. ela. Eu acho que o segredo não pode ser surpresa, nunca. Exato. Né? Então, se tiver diálogo, e aí o RH, ele é facilitador para o líder de sempre estar munindo ele de ferramentas. Se não houve diálogo e a pessoa está surpreendida no desligamento, a gente tem um problema gravíssimo. Sim, com E certeza. esse ponto que a Isa trouxe do RH ser um parceiro da liderança, isso é fundamental. Porque, dependendo do tamanho da empresa, as reclamações, quanto mais pessoas, mais reclamações. Sim. Eu acho que esse ponto de ser parceiro é sempre entender todos os lados da história, apurar com fatos, com números, porque eu tô sobrecarregado por algo nesse sentido. Tá, vamos ver, vamos olhar como que é a média de performance da equipe, qual que é a sua, porque às vezes não é aquilo, às vezes a pessoa sente uma coisa, mas a realidade é outra, e aí alguém precisa ir lá e mostrar o que está acontecendo, falar, trazer os feedbacks, né? É isso. E para a gente poder finalizar aqui esse papo, porque se deixar a gente vai horas, né? É muito gostoso, é um tema assim muito sensível, mas que é extremamente importante. E para a gente finalizar, eu queria que cada uma de vocês mencionasse assim o que mais vocês entendem que define a cultura hoje da Icatec e da Yankee, que é um diferencial assim que vocês são apaixonadas. Acho que uma cultura forte precisa de líderes fortes. Então, eu entendo dessa forma. Eu acho que isso resume muito, né? O cuidado que a liderança tem na cultura da Yankee, ela é muito forte, né? Em sempre cuidar das decisões, elas estarem pautadas nos valores, de ter um olhar muito sério para a cultura. Então, eu realmente acho que uma cultura forte precisa de líderes fortes. É o que a gente tem hoje. Eu acredito que muito pelo nosso momento da Icatec, né? Quem é nosso cliente, quem nos acompanha, sabe do crescimento avassalador nos últimos anos, Sim. a ponto da gente falar, poxa, o que a gente precisa fazer agora, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo muito o momento de adaptar-se, né? A N coisas, né? Que o grupo cresceu, a empresa cresceu, a quantidade de clientes cresceu, os nossos clientes estão crescendo, né? Crescendo, graças a Deus. Então, eu diria que é uma frase do Antônio Bandeiras, e ele fala assim, o caminho se faz ao caminhar. Eu acho que quando você tem medo de caminhar, quando você trava, porque você pegou num movimento avassalador, assim, de mudança, isso não vai chegar no resultado. Então, o caminho se faz ao caminhar, a adaptação mesmo. Tipo, o que eu preciso fazer agora? Qual que é o meu momento agora? O que é importante agora? Qual que é a nossa prioridade agora, né? Gente, não tem como cravar alguma coisa fixa num momento em que tudo está mudando o tempo todo. Então, acho que seria... esse é o momento que a Icatec está vivenciando, pelo menos na minha visão. Essa adaptação constante, Essa adaptação. né? E é um movimento gostoso também. Sim, eu adoro. Bom, meninas, agradeço demais vocês terem topado vir aqui participar desse episódio para a gente falar sobre cultura. Como eu disse, é um tema sensível, mas é extremamente importante. Precisamos falar sobre isso. Sim. E para que as pessoas lá que estão nos assistindo também consigam consolidar todas aquelas ideias, os empreendedores lá apaixonados, querendo fazer o negócio acontecer, escalar e tornar tudo aquilo rentável. É bom desde o começo já começar a trabalhar isso, para que todo esse crescimento ele seja sólido, sustentável. E a cultura é o que vai determinar isso. Vamos colocar personalidade nessas empresas aí também, começar a olhar, cuidar disso. E é isso. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada, meninas, pela presença de vocês. E eu agradeço a todos vocês que estão aqui conosco novamente e nos encontramos na próxima quinta, às 19h30, para abrir a próxima vitrine de valor. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.